É, Vou falar aqui sobre o padrão Facade, conhecido também como fachada, da disciplina Padrão e Projeto de Software. Meu nome é Daniel Cordeiro da Costa e o professor dessa disciplina é o José de Souza Barros, conhecido como Barros. Vou falar um pouco aqui. Facade ou fachada, né, como conhecido, é um padrão de projeto estrutural que fornece uma interface simplificada para uma biblioteca, um framework ou qualquer conjunto de classes complexas que existe. Um exemplo aqui, tem um exemplozinho de uma ilustração aqui no slide, mostrando, né, como se fosse um local reservado e lá dentro toda a estrutura como se fosse toda uma fábrica, né, lá atrás. Um dos problemas, né, que pode ser implementado o padrão facade ou fachada imagine que você precisa fazer um código funcional com um amplo conjunto de objetos que pertence a uma certificada biblioteca ou framework. Normalmente você precisa inicializar todos aqueles objetos, rastreando as dependências, né, e executar os métodos na ordem correta. E assim por diante, né? Como resultado, a lógica de negócio de suas classes vai ficar firmemente acoplada aos detalhes de implementação da classe de terceiros, tornando difícil compreendê-lo e mantê-lo futuramente, né? Caso mais para frente você queira fazer uma manutenção, vai se tornar meio complexo de entender o seu próprio código, né? Ou então você pegar um código de outra pessoa e tentar modificar, manter atualizações nele, né? Vai ser meio complexo entender a lógica que está implementada ali pelo desenvolvedor. Uma solução que traz o padrão Facade é, que é criar uma fachada, que é uma classe, né, que fornece uma interface, né, que o professor de PO tanto fala, programe pensando na interface, né, que assim fica mais simples de você manter o código. Então, fornecer uma interface simples para um subesquema complexo que contém muitas partes que se movem. Uma fachada pode fornecer funcionalidades limitadas em comparação com o trabalho com um subsistema diretamente. Contudo, ela inclui apenas aquelas funcionalidades que o cliente se importa. Ter uma fachada é útil quando você precisa integrar sua aplicação com uma biblioteca certificada que tem dúzias de funcionalidades, mas você precisa de apenas uma ou um pouco delas, né? Algumas, algumas das suas funcionalidades, né? Porque o framework normalmente tem, para isso que eles são criados, né? Acoplar um bocado de uma inúmera funcionalidade dentro dele para ficar mais útil lá no código. Às vezes você só quer apenas algumas dessas funcionalidades implementadas no seu código. Adiante aqui por exemplo, uma aplicação que carrega vídeos curtos engraçados com gato para redes sociais. Poderia potencialmente usar uma biblioteca de conversão de vídeo profissional. Contudo, tudo que ela realmente precisa é uma classe com um único método, né? Codificar o nome do arquivo, né? E o formato que o arquivo está indo. Após criar tal classe e conectá-la com a biblioteca de conversão de vídeo, você terá a sua primeira fachada. E assim você cria a sua primeira, né? Sua primeira fachada. Uma analogia aqui com o mundo real que se dá, né? Que se tem aqui, né? Onde eu peguei esse exemplo
e já já eu mostro o site. Quando você liga para uma loja, né, para fazer um pedido, um operador é sua fachada para todos os serviços que tem naquele departamento da loja. O operador fornece a você uma simples interface de voz para o sistema de pedido, pagamentos e vários outros sistemas de entrega. Aqui tem você, né, ligando, e aqui um bocado de atendente lá fazendo seu serviço e tal. Aqui você está fazendo o pedido ali pro telefone, certo? Aí tem aqui o telefonista, né? O operador, como se fosse uma fachada, né? E lá atrás tem todo o serviço, né? Que aquela empresa te oferece, né? A entrega, as taxas, os fornecedores, os armazéns, né? E todas as outras funcionalidades que existem dentro daquela empresa. A estrutura, né? É aqui número um, aqui é o cliente, né? A fachada, que no caso seria aquele o operador, adicionando, né, a fachada, e atrás, lá atrás, os sistemas sobre classe, né? Subsistema de classe que existe dentro da empresa ou dentro do seu código, né? Aqui é o número um. A fachada fornece um acesso conveniente para uma parte particular da funcionalidade do subsistema. Ela sabe onde direcionar o pedido do cliente e como operar todas as partes móveis. Uma classe fachada adicional uma classe fachada adicional pode ser criada para prevenir a poluição de uma única fachada, com funcionalidades não relevantes que podem torná-lo mais uma estrutura complexa. Fachadas adicionais podem ser usadas tanto por clientes como por outras fachadas. O que, resumindo aqui, esse segundo tópico aqui, que assim, você às vezes colocando várias implementações acaba poluindo ali a usabilidade do cliente e acaba deixando confuso, né? Aumentando a complexidade da estrutura ali, do código. Adiante, aqui o número 3, o subsistema complexo consiste em dúzias de objetos variados para tornar todos eles em algo que significa uma coisa, apenas uma coisa. Você tem que mergulhar a fundo nos detalhes de implementação do subsistema, tais como objetos de inicialização na ordem correta e supri-los como os dados no formato correto. As classes do subsistema não estão cientes da existência da fachada. Elas operam dentro do sistema e trabalham entre si diretamente, sem ter essa ligação, sem ter esse entendimento que existe algo acima entre aspas, deles. O cliente usa a fachada ao invés de chamar os objetos do subsistema diretamente. Tipo, um exemplo, você vai querer falar com o seu chefe da sua empresa, mas antes de chegar até o seu chefe existe o RH. Então o RH faz essa intermediação entre você e seu chefe, né? Só fazendo outra analogia aqui com o mundo real. Você chega ali ao RH e passa o recado ali, né? Lá pro o que você quer dizer até o seu chefe. Aqui tá um pseudocódigo, né? De um conversor de vídeo. Aqui tá o aplicativo, né? Aqui a fachada. Aqui conversão, né? E ele chama todos os métodos lá, todas as funcionalidades que existem dentro do seu sistema, né? Neste exemplo, o padrão Facade simplifica a interação com um framework complexo de conversão de vídeo. Ao invés de fazer o seu código funcionar com dúzia de classes, framework diretamente, você cria a classe fachada que encapsula aquela funcionalidade e esconde do resto do código.
né? Assim meio que criando, entre aspas, uma classe Deus, né? Que ela quem vai chamar todas as outras funcionalidades ali do código. Essa estrutura também pode ajudar você a amenizar o esforço usado para utilizar para futuras versões do framework e substituí-lo por outro. A única coisa que você precisa mudar em sua aplicação seria a implementação dos métodos da fachada. E aqui como implementar? Separado aqui em 4 tópicos. O primeiro aqui é verificar se é possível providenciar uma interface mais simples que a que o sistema já fornece, né? Se já tem se ali no sistema já existe uma interface, se você pode implementar algo mais simples do que o que já está lá. Você está no caminho certo, né? Se essa resposta for sim, você está no caminho certo. Se essa interface faz o código cliente independente de muitas classes do subsistema. O segundo tópico aqui é declare a implementação dessa interface em uma nova classe fachada. A fachada deve redirecionar as chamadas do código cliente para o objeto apropriado do subsistema. A fachada deve ser responsável por inicializar o subsistema e gerenciar seu ciclo de vida, a menos que o cliente já faça isso. Para obter o benefício pleno do padrão, faça todo o código cliente se comunicar com o subsistema apenas através da fachada. Agora o código cliente fica protegido de qualquer mudança no código do subsistema. Por exemplo, quando o sistema recebe um upgrade para uma nova versão, você precisa modificar o código apenas da fachada, não precisando alterar o código do cliente. Se a fachada ficar grande demais, né, considere extrair parte do seu sistema comportando para uma nova refinada na classe fachada, né? Aqui é um pós e contra, né? Você pode isolar o seu código da complexidade de um subsistema e ficou meio escuro. Uma fachada pode tornar o contra, né? Esse aqui foi o pós. Deixa eu repetir, né? O prós. Você pode isolar o seu código da complexidade de um subsistema. E agora um dos contra, né? Uma fachada pode se tornar um objeto Deus, né? Como eu tinha dito antes, por ter muito acoplamento entre as classes, né? Então isso acaba bom e é ruim, né? Porque o lado ruim é esse daqui, você ter aquela classe Deus. E eu sou a classe mais importante ali do código. E esse foi um pouco sobre o padrão fachada ou facade.